Boa noite, pessoal. Nós vamos dar sequência ao nosso estudo do livro de Atos e com certeza nós vamos hoje caminhar um pouco mais no capítulo 10 e eu quero já começar orando para que Deus possa também nos abençoar nesse tempo tão precioso onde nós estamos aí discorrendo e aprendendo algumas lições, como nós aprendemos semana passada no capítulo 9, da conversão de Saulo, o quanto importante foram os personagens como Ananias e o próprio Barnabé na vida de Saulo, observando ali aquele acompanhamento, né, do trabalho de ambos. E hoje nós vamos falar um pouco sobre Pedro. No capítulo 10, a narrativa é sobre o Cornélio, a casa do Cornélio, um gentio, e vemos aí uma manifestação sobrenatural da graça de Deus em todos os movimentos que ocorreram ali, tanto na parte de Cornélio quanto na parte de Pedro. Eu tenho certeza que vamos hoje também estar crescendo um pouco mais. Vamos orar, vamos colocar diante de Deus esse momento para que a bênção do Senhor esteja sobre nós também. Pai, no nome de Jesus, eu quero agradecer ao Senhor pela vida dos meus irmãos, por todos aqueles que têm de uma forma espontânea também tido interesse, Deus, de crescer na palavra. Senhor, como é bom saber o teu cuidado com a igreja, Deus, essa igreja que nasceu sob o fogo, nasceu debaixo de uma unção, de uma graça tão poderosa. E nós sabemos que todos os princípios e fundamentos que foram edificados nessa igreja são relevantes para os dias de hoje também. E oramos para que o Senhor venha trazer, Deus, ao nosso entendimento também, Deus, também aquilo que o Senhor quer nos ensinar nesse capítulo 10. Deus, com a conversão do Cornélio, com a ação do Espírito Santo na vida de Pedro. Senhor, oramos para que o Senhor nos abençoe e que seja um tempo muito gracioso para todos nós, no nome de Jesus. Amém. Eu quero fazer menção, o capítulo 10 de Atos, né, como já mencionei, fala do centurião Cornélio. Então, vamos fazer a leitura, discorrendo aí algumas ênfases, né, nesse texto, falando desse importante milagre, dessa ação de Deus na vida de Cornélio e também dessa ação do Espírito Santo também na vida de Pedro. E nós temos aqui, então, a leitura. Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Esse homem observou claramente durante uma visão, cerca da hora 9ª do dia, um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse: Cornélio. Este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: que é, Senhor? E o anjo lhe disse: as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele está hospedado com Simão, o curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Logo que se retirou, o anjo lhe falava, chamou 2 dos seus domésticos e um soldado piedoso dos que estavam a seu serviço, e havendo-lhe contado tudo, enviou a Jope. No dia seguinte, indo eles de caminho, estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado por volta da hora 6ª, a fim de orar. Estando com fome, quis comer, mas enquanto lhe preparava a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Então viu o céu aberto e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas 4 pontas, contendo toda sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ouviu-se uma voz que se dirigia a ele: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro replicou: de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma
comum e imunda. A segunda vez a voz lhe falou, e ao que Deus purificou, não consideres comum. Sucedeu isso por 3 vezes, e logo aquele objeto foi recolhido ao céu. Enquanto Pedro estava perplexo sobre qual seria o significado da visão, eis que os homens enviados da parte de Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam junto à porta e, chamando, indagavam se estava ali hospedado Simão, por sobrenome Pedro. Enquanto meditava Pedro acerca da visão, disse-lhe o Espírito: estão aí 2 homens que te procuram, levanta-te, pois, desce e vai com eles, nada duvidando, porque eu os enviei. E descendo Pedro para junto dos homens, disse: aqui me tendes, sou eu a quem buscais? Aqui viestes? Então disseram: o centurião Cornélio, homem reto e temente a Deus, e tendo bom testemunho de toda a nação judaica, foi instruído por um santo anjo para chamar-te à sua casa e ouvir as tuas palavras. Pedro, pois, convidando-os a entrar, hospedou-os, e no dia seguinte levantou-se e partiu com eles. Também alguns irmãos dos que habitavam em Jope foram em sua companhia. No dia imediato entrou em Cesareia. Cornélio estava esperando por eles. Tendo reunido seus parentes e amigos íntimos, aconteceu que, indo Pedro a entrar, lhe saiu Cornélio ao encontro e, prostrando-se-lhe aos pés, o adorou. Mas Pedro o levantou, dizendo: ergue-te, que eu também sou homem. Falando com ele, entrou, encontrando muitos reunidos ali, a quem se dirigiu, dizendo: vós bem sabeis que é proibido ao judeu ajuntar-se ou mesmo aproximar-se de alguém de outra raça. Mas Deus me demonstrou que a nenhum homem considerasse comum ou imundo. Por isso, uma vez chamado, vim sem vacilar. Pergunto, pois, por que razão me mandaste chamar? Respondeu-lhe Cornélio: faz hoje 4 dias que, por volta desta hora, estava eu observando em minha casa a hora 9ª de oração, e eis que se apresentou diante de mim um varão de vestes resplandecentes e disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida e as tuas esmolas lembradas na presença de Deus. Manda, pois, alguém a Jope a chamar Simão, por sobrenome Pedro, que acha-se hospedado na casa de Simão, curtidor à beira-mar. Portanto, sem demora, mandei chamar-te e fizeste bem em vir. Agora, pois, estamos todos aqui na presença de Deus, prontos para ouvir tudo o que te foi ordenado da parte do Senhor. Então falou Pedro, dizendo: reconheço por verdade que Deus não faz exceção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo lhe é aceitável. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz por meio de Jesus Cristo, e este é o Senhor de todos. Vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judéia, tendo começado desde a Galiléia, depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de tudo que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, ao qual também tiraram a vida e, pendurando-o no madeiro, a este ressuscitou Deus no 3º dia e concedeu que fosse manifesto, não a todo o povo, mas a testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é, a nós que comemos e bebemos com ele depois que ressurgiu dentre os mortos. E nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é quem foi constituído por Deus juiz dos vivos e dos mortos. Depois dele todos os profetas dão testemunho de que, por meio do seu nome, todo aquele que nele crê recebe remissão de pecados. Ainda Pedro falava essas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo, pois os ouviu falando em línguas, agradecendo a Deus. Então perguntou Pedro: porventura pode alguém recusar a água para que não sejam batizados esses que, assim como nós, receberam o Espírito Santo? E ordenou que fosse batizado em nome de Jesus Cristo, e então lhe pediram que permanecesse com eles alguns dias.
Ok, então nós temos aqui uma história também muito interessante, porque praticamente nós temos aqui 3 momentos ímpar. Primeiro nós temos aqui uma revelação sobrenatural, temos aqui um convite sobrenatural e temos uma confirmação sobrenatural. Como nós observamos aqui, Cornélio ele tinha tido essa experiência fenomenal, essa experiência sobrenatural com o anjo. Aqui nos fala que Cornélio ele era um centurião, quer dizer, não era alguém da linhagem judaica, era parte de um grupo gentílico, e nós temos aqui exatamente um cenário que o próprio Espírito de Deus ele desenhou para que também Pedro entendesse o propósito da remissão, da salvação redentora de Cristo, do Evangelho chegar a todos os povos. Interessante que todo esse pano de fundo que nós percebemos aqui, que foi construído pelo próprio Espírito de Deus. Aqui nós temos aqui um cenário que foi desenhado pela bondade, pela graça do Espírito Santo. Por isso que é bom lembrar sempre que o Atos dos Apóstolos, nós vemos nitidamente uma intervenção de uma maneira gloriosa e maravilhosa do Espírito Santo. Então nós vemos aqui algumas coisas que esse centurião chamado Cornélio, ele tinha, né, ao ponto que temos o destaque aqui que ele era um homem piedoso, temente a Deus, né, com toda a sua casa e fazia muitas esmolas ao povo, né, e de contínuo também orava a Deus. Então foi um desses momentos que aqui fala que quando ele orava, que ele teve uma visão, que aqui diz exatamente esse momento, né, que esse homem observou claramente durante uma visão, cerca da hora 9ª do dia, um anjo de Deus que se aproximou e lhe disse, né? Então aí nós vemos aqui algo interessante, o anjo aparece a Cornélio, e aí nós vemos exatamente a fala do anjo para Cornélio, né? Quando Cornélio ali um pouco possuído de temor, o anjo se apresenta, e aí o Cornélio pergunta quem era ele, não é? E o anjo lhe disse: as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Muito interessante aqui, né? Como é interessante essa expressão que o anjo fala, né? Que as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus, né? Quando nós observamos, e eu até entendo que essa ênfase aqui, quando o anjo ele faz essa ênfase, esse momento aqui tão nobre, né? Esse destaque, né, do comportamento da vida cristã, da vida que Cornélio tinha, apesar dele não ser judeu, mas ele tinha práticas de alguém temente a Deus, né? Como diz aqui, tanto ele era uma pessoa que praticava ações, né, de bondade, ele temia a Deus, mas também ele era um homem de oração. E aqui nos fala que o anjo então dá uma direção para o próprio Cornélio, né, a respeito dessa questão aqui, que o próprio anjo fala para que Cornélio fosse até a casa do Simão o curtidor, lá em Jope, para trazer Pedro. Então nós temos aqui uma revelação de um propósito, porque nós observamos que o anjo dá exatamente até o endereço para Cornélio, onde Pedro estava localizado. Ele informa, dá detalhes onde Pedro estava. Por isso nós observamos aqui esse primeiro momento aqui, essa obra maravilhosa, né? E aqui nós temos aqui, na hora que o próprio Cornélio ele dá ordem aos seus domésticos e a um soldado piedoso para se movimentar em direção a Jope, né? O mais interessante é que quando está então aqui um movimento, e o Espírito Santo também agora começa a trabalhar na vida de Pedro,
Porque no capítulo 10 do versículo 9, nós temos aí um outro cenário quando Pedro, ele entra em êxtase e ele tem uma visão deste lençol que tinha ali vários animais que para os judeus eram imundos, animais quadrúpedes, répteis, aves do céu. E interessante que nesse lençol que ele tem a visão, nesse momento de êxtase, a palavra nos fala que o Senhor fala para Pedro: Pedro, mata e come. E Pedro então ele argumenta, diz: Senhor, de maneira nenhuma, eu jamais me alimentei de alguma coisa imunda, alguma coisa comum, né? Mas o Senhor, ele dá uma resposta para Pedro, naquela visão: ao que Deus purificou, não considere comum ou considere imundo. Interessante que não foram uma só vez que ocorreu essa visão que Pedro teve. Aqui nos fala que foram 3 vezes que ocorreu essa visão desse grande lençol contendo esses animais, e quando o Senhor dá a ordem para que ele comesse daqueles animais. E interessante que depois que ele tem essa visão, nós vemos aí agora um outro momento interessante, depois dessa revelação sobrenatural, desse momento sobrenatural aí onde tem esse lençol, que identificava ali aqueles animais, o que Deus estava já fazendo também na vida de Pedro para que esse evangelho chegasse aos gentios, porque ali eram aqueles animais representavam exatamente aos gentios que os judeus consideravam imundos, né? E aqui nós temos aqui Deus agora encorajando a Pedro a ir à casa de Cornélio. E nós vemos agora os empregados, os domésticos da casa de Cornélio, o soldado. Aqui nos fala que enquanto Pedro estava perplexo sobre o qual seria o significado da visão, eis que os homens enviados da parte de Cornélio chegaram-se à casa de Simão, o curtidor. E quando eles começam a conversar, procurando saber sobre se Pedro estava ali hospedado, Pedro aparece em cena. Pedro aparece em cena, ele se identifica, e aqui nos fala com relação a aquele cenário. Mas o mais interessante é que o Espírito Santo, ele trabalha no coração de Pedro, trazendo a ele o significado da visão, né? E ele aqui nos diz aqui no versículo 17, diz assim: enquanto Pedro estava perplexo sobre qual seria o significado da visão, eis que os homens enviados à parte de Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam junto à porta e, chamando, indagavam se ali estava hospedado Simão, por sobrenome Pedro. Então meditava Pedro acerca da visão, e o Espírito Santo, e disse-lhe o Espírito: estão aí 2 homens que te procuram, levanta-te, pois desce e vai com eles, e nada duvidando, porque eu os enviei. E descendo Pedro para junto dos homens, disse: aqui me tendes, sou eu a quem buscais, a quem viestes. Então disseram o centurião Cornélio, homem reto, temente a Deus, tendo bom testemunho de toda a nação judaica, foi instruído por um santo anjo para chamar-te à sua casa e ouvir as suas palavras. Então aqui nós temos o cenário, ao mesmo tempo que estava acontecendo dentro daquele tempo do Kairos de Deus, o Espírito Santo simultaneamente trabalhando, tanto na parte dos homens que foram enviados por Cornélio, quanto também na vida de Pedro. Porque quando eles chegam, já há uma conexão de revelação. Por isso que o capítulo 10, do 9 ao 16, nós vemos aí a revelação. Depois do 17 ao versículo 23, praticamente, nós temos aí o convite que foi desenhado por aqueles homens. Quando ele chega, o Espírito Santo já tinha trabalhado no coração de Pedro, e Pedro fala assim: não sou eu que vocês estão procurando, porque o Espírito de Deus já tinha trago ao coração de Pedro a direção daquele momento,
é fantástico, né? E depois nós vemos exatamente a terceira fase, depois que aqueles homens chegam, né? Depois daqueles homens informarem a Pedro o que tinha ocorrido com Cornélio, como aconteceu a visita do anjo, nós vemos agora aquela confirmação sobrenatural. Então nós temos aqui três momentos: nós temos a revelação sobrenatural, nós temos o convite sobrenatural, porque houve um casamento também, o Espírito de Deus trabalhando em todos os movimentos ali, tanto da parte de Cornélio, quando envia os homens, tanto Pedro, que tem a visão, ele tem algum entendimento, e ele agora recebe do Espírito Santo uma palavra de encorajamento para que ele não duvidasse. E nós temos a confirmação de tudo, né, com relação a esse cenário extraordinário, porque a Bíblia fala que Pedro, depois de recebê-los, né, hospedou-os, e no dia seguinte levantou-se e partiu com eles. Então Pedro agora vai em direção à casa de Cornélio. Interessante que quando ele chega na casa de Cornélio, né, tem uma cena até muito interessante, porque quando ele chega na casa de Cornélio em Cesareia, nós observamos que Cornélio, ele tem uma postura interessante, né? Que ele se ajoelha para adorar. Pedro fala: levanta, porque eu também sou como você. Pedro não aceita aquela devoção, aquele momento ali, ele se coloca de pé, e ali nós sabemos que o próprio Cornélio explica para Pedro o ocorrido da visita do anjo, e novamente Pedro é informado, né, do acontecido, daquela visitação do anjo, a questão dos homens terem ido a Jope buscar Pedro, e nós vemos agora Pedro na casa de Cornélio. Interessante que quando Pedro chega, Cornélio já tinha feito ali uma grande célula, né, uma reunião com muitas pessoas, porque aqui nos fala que Cornélio, ele realmente já tinha reunido, né, os seus parentes e amigos íntimos para ouvir a Pedro. Muito interessante como é que o Espírito de Deus trabalha, né? E aí nós sabemos que Pedro, quando chega, ouve todo o relatório ali da parte de Cornélio, como foi o ocorrido, né? Tanto as manifestações de tudo que aconteceu, o sonho do próprio Cornélio, o êxtase, né? Aquela visão que o próprio Pedro teve ali daqueles lençóis que por 3 vezes apareceu a ele, com aqueles animais, e ali Simão, como diz, né? Melhor, né? Cornélio ali explicando, e ali Pedro está ouvindo tudo, e depois que ele ouve, então Pedro dizendo: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Naquele momento o Espírito de Deus estava trabalhando na vida de Pedro, levando a Pedro a entender que era a vontade de Deus que todos os homens fossem alcançados pelo Evangelho, que Deus não faz acepção de pessoas. É tão interessante que o próprio Timóteo, né, quando Paulo escreve a Timóteo, diz que esta é a vontade de Deus, que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Não é? Então nós observamos aqui que Pedro, ele tem esse entendimento de que é a vontade de Deus que todos os homens sejam alcançados pelo Evangelho. Ao ponto que ele diz assim: Deus não faz acepção de pessoas, pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo, lhe é aceitável. Muito interessante essa colocação de Pedro. E aí nós temos agora Pedro, nesse ambiente, na casa de Cornélio, em Cesareia. Nós vemos Pedro agora nessa célula, poderíamos dizer assim, Pedro pregando a verdade, Pedro pregando Jesus, né? Interessante que todo o discorrer agora, Pedro não tira o foco de Jesus, ele mostra desde o começo da vida de Jesus, em João Batista, né? Da pregação do Evangelho. Por isso que em Atos 10:38, exatamente, ele dá aqui uma ênfase do começo, né, da vida de Jesus, o ministério dele, que ele diz assim:
E Deus ungiu, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, no qual andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Quer dizer, Pedro dá uma ênfase agora sobre Jesus, discorrendo agora sobre a trajetória de Jesus na terra, a missão dele na terra, mostrando também a questão do arrependimento, né? Porque nós temos aí alguns pontos interessantes, esse grande sermão dentro do contexto hoje bíblico, ele mostra, ele fala a verdade, ele também dá ênfase hoje ao arrependimento, né? E esse sermão também, ele é encharcado de unção, de graça, de autoridade. E nós vemos que neste momento aqui dessa palavra, onde ele vai discorrendo sobre Jesus, né, o resultado desse momento de compartilhar a palavra, porque quando Cornélio está ali, com todos os seus familiares, amigos íntimos, eles estavam ali já, como diz, aguardando a exposição da palavra. Eles estavam aguardando com expectativa aquilo que Pedro iria falar. E Pedro então discorre essa palavra, esse sermão, vamos dizer assim, de uma forma graciosa. Por isso que eu disse aqui que nós temos ali a verdade, nós temos ali arrependimento, nós temos unção, nós temos graça, nós temos a autoridade, tudo isso nesse momento agora onde ele fala do ministério de Jesus, ele fala da morte de Jesus, ele fala da ressurreição de Jesus e ele fala também da aparição de Jesus. É interessante, nesse sermão que nós temos aqui, que foram que está relatado nesse capítulo aqui, nós vemos exatamente essa ênfase que o próprio Pedro dá, né? Ele dá essa ênfase, porque ele começa discorrendo sobre Jesus, né, sobre a questão da vinda dele, do ministério, desse momento, né, da cruz, né, da ressurreição. Ele expõe exatamente esse evangelho, né, esse evangelho que nós precisamos aprender, né, aprender nesse tempo. É interessante analisar que o foco dele, a mensagem de Pedro, era cristocêntrica. Ele não inventou moda, ele deu ênfase a Jesus. Quer dizer, o evangelho não é uma informação, o evangelho é Jesus. Eu acho muito interessante nós pensarmos sobre isso. E aqui nós temos como resultado dessa pregação, até interessante, porque nós temos aqui que quando Pedro falava, diz a Bíblia que o Espírito Santo ele caiu sobre aquelas pessoas que estavam ali, e ali as pessoas foram batizadas no Espírito Santo. Isso me chama até a atenção, porque na verdade eles não eram batizados nas águas, eles não eram, porque primeiro eles foram cheios do Espírito Santo, foram batizados. Aqui nos fala exatamente isso, que eles começaram então, até os próprios judeus que estavam ali ficaram impressionados, porque viram também os gentios receberem o dom do Espírito Santo. E eles então engrandeciam a Deus e também falavam em línguas, né, engrandecendo ao Senhor. É muito lindo a gente ver esse cenário aqui, tudo acontecendo. E aí depois que acontece isso, o próprio Pedro, ele diz assim: porventura pode alguém recusar a água para que não sejam batizados esses que assim como nós receberam o Espírito Santo? E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus. E então Pedro permaneceu com eles ali alguns dias. Muito bom a gente ver como é que o Espírito Santo ele é dinâmico, né? Aqui nós vemos aqui a intervenção do Espírito Santo nesse momento, né, do movimento de Cornélio, de Pedro, e agora a pregação da palavra, e nós vemos agora o resultado agora de um derramar do Espírito Santo, e depois então o batismo nas águas, porque o batismo ocorreu depois que eles foram cheios do Espírito Santo.
Isso até quebra um pouco do protocolo a respeito daquilo que Jesus pode fazer em nós, através do Evangelho, através da palavra. Então fica aí essa palavra aí de orientação. Eu sei que nós podemos hoje aprender muito, mas é fascinante ver como é que foi um ato gracioso do Espírito Santo. Em ambos os lados, nós vemos aí a bondade do Espírito Santo em construir todo esse cenário para que essas pessoas fossem salvas e recebessem ali também a promessa do dom do Espírito Santo, recebesse ali o batismo, né? Como diz a palavra. E eu quero orar com vocês, agradecendo a Deus esses minutos, e eu quero até lembrar que, só reforçando aqui, na nossa agenda, pode ser que na próxima semana, dependendo do decreto, a gente já tem a possibilidade de estarmos juntos. Nós não sabemos ainda, porque a previsão é dia 25 do decreto, mas se não tivermos a abertura, né, do presencial, vamos continuar aprendendo nesse tempo pequeno, mas precioso para nós. Então vamos aguardar e vamos continuar orando para que Deus abençoe a nossa cidade, abençoe as autoridades também que estão hoje conduzindo, né, essas decisões hoje das nossas cidades hoje, não só no Monlevade, mas como todo o Brasil. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, né? E quero estimular vocês também a estarem, como diz, né, orando para que nesse tempo o Senhor nos fortaleça, o Senhor abençoe todos os nossos irmãos, que nesse tempo que nós vamos entrar também de oração, de jejum, que vocês possam estarem inseridos também nesse tempo tão especial de oração, de jejum, que vamos começar aí no mês de abril. Então já fica o meu pedido a vocês, para que venhamos estar também trabalhando para o propósito nosso da família também, no dia 31, que é a última quarta-feira desse mês de março, onde nós vamos estar também naquele projeto da família, fazendo com que nossas casas também se tornem também um altar de oração, de momento de aprendizado da palavra, fazer dessa quarta-feira um momento da família também, mesmo à distância, mesmo às vezes nesse recurso que nós estamos tendo hoje, vamos provocar situações para também aprendermos um pouco mais sobre os valores da família, sobre os princípios que devem nortear o casamento, devem nortear a nossa vida como pais. Enfim, eu acredito que nós teremos aí nessas agendas pela frente muita coisa boa. Com certeza a vontade do Senhor é que nós venhamos estar firmado e alinhando a nossa vida com a palavra, e que nós estejamos abertos para isso e possamos até nos esforçar para também crescermos também nesse tempo, em nome de Jesus. Eu quero orar e pedir a Deus para que Deus sustente você, para que Deus abençoe a sua vida, para que o Senhor renove a sua alegria, para que a chama da oração não cesse. Como diz, né? Acender o fogo é com Deus, mas manter o fogo aceso é conosco. Nós precisamos manter a lenha da oração, manter o fervor espiritual. Então que Deus te abençoe, que Deus renove as suas forças em nome de Jesus. Pai, eu quero neste momento te agradecer, te louvar por este momento. Pai, eu quero que a tua bênção chegue agora em cada casa, em cada lar, que a sua graça, Deus, sustente cada um desses meus irmãos, aqueles que estão, Deus, fracos, faz forte, Deus. Aqueles que estão, Deus, precisando, Deus, agora de uma visitação sobrenatural. Espírito Santo, o Senhor é o Deus das nossas vidas. O Senhor não é uma força ativa, o Senhor é o Deus das nossas vidas. O Senhor é aquele que nos ajuda. Assim como o Senhor se moveu nesse tempo aqui da história de Atos dos Apóstolos,
assim como o Senhor interviu na vida de Cornélio, na vida de Pedro, daqueles demais que estavam ali, Senhor, na casa de Cornélio. Espírito Santo, entra nessa casa agora, faça um milagre. Senhor, é o Senhor que convence o homem do pecado, da justiça, do juízo. E eu oro para que o Senhor abrace agora cada um, que o Senhor fortaleça cada um, que o Senhor traga direção, porque é o Senhor que nos guia em toda a verdade. E eu oro, Pai, no nome de Jesus, sustenta essa família, sustenta esse lar, esse pai, essa mãe, esse filho, sustenta, Deus, a cada líder, a cada trabalhador da sua seara. No nome de Jesus é o que nós oramos e te agradecemos por esta segunda-feira, te agradecemos, Senhor, pelo teu cuidado, Senhor, porque o Senhor é que nos edifica e a tua palavra, ela que nos ensina, ela que nos guia, Senhor, ela que nos norteia nesse tempo tão difícil. Em nome de Jesus, nós somos gratos por estarmos hoje também aprendendo do Senhor através dessa história da igreja primitiva. Em nome de Jesus. Um abraço, que Deus abençoe todos vocês e com certeza quarta-feira estaremos também através dessa plataforma com vocês em nome de Jesus. Nosso culto às 19h30. Deus abençoe. Muita paz no coração de vocês.